Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à TVD News e ao canal Silvio Navarro, que nos cede esse espaço. A TVD é a parabólica digital 581, está para todo o Brasil. E quero agradecer em especial ao pessoal do Paraná, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1, que nos recebe nesta noite dentro de suas casas. Quero alertá-los também que dia 1/5, 1º de maio, a TVD News estará na Claro TV para poder trazer mais informações para vocês. Nesta noite de quinta-feira, nós temos o prazer e a honra de receber o doutor André Marsiglia. Ele que é professor e advogado, e o primeiro advogado, inclusive, dos inquéritos das fake news. Ele também é autor do livro Censura por Toda Parte e tem uma extensa pesquisa sobre censura no Brasil. Doutor, muito obrigada por aceitar falar conosco. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui contigo, com toda a sua audiência. Doutor, só para a gente contextualizar, para quem não está muito por dentro do que está acontecendo, que eu acho meio impossível, mas o que é o inquérito das fake news? Como começou e como está hoje? Olha, o inquérito das fake news ele começa em março de 2019, né, quando um dos procuradores da Lava Jato dá uma entrevista insinuando que a justiça estaria driblando ou haveria algum tipo de manipulação para que os próprios ministros mandassem os casos da Lava Jato para a Justiça Eleitoral, que seria mais branda. Imagina só, a Justiça Eleitoral era mais branda naquela época, assim considerada. E aí, um mês depois, e aí abre-se o inquérito, e um mês depois vem a censura à revista Cruzoé, com a capa O Amigo de um Amigo de Meu Pai. Bom, depois disso, a censura foi revogada, mas para você ver como as coisas são, até hoje, a revista está dentro dos inquéritos, o seu fundador, Mário Sabino, está dentro dos inquéritos, e esse inquérito inicialmente, que era o 4781, se desdobrou em outros tantos mais. Hoje a gente tem uma dezena de inquéritos que são espécies de puxadinhos desse primeiro, e que com isso permitiu ao STF julgar qualquer coisa. Então a gente tem depois disso o inquérito dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, e aí vem inquérito do golpe, inquérito daquilo, inquérito disso, e o STF passou a poder colocar a mão em tudo e todos. E sempre pelo lado, Camila, isso que é interessante, da liberdade de expressão. Se a gente for olhar, fake news, liberdade de expressão, tem a ver com isso. Atos antidemocráticos, tem a ver com livre manifestação. Milícia digital, com o digital, ou seja, a gente está falando de redes sociais. Mesmo o inquérito do golpe de Estado que agora está acontecendo, se a gente for observar, a gente está falando de pessoas que estavam se manifestando no dia 8, igual a tantas outras vezes houve manifestações de pessoas da esquerda também muito parecidas ou até piores do que as que a gente viu no dia 8, inclusive com algum grau de violência ou depredação e etc. E sempre foi isso tratado como manifestação. Dessa vez foi tratado como golpe. Mesmo os supostos mandantes do golpe, Bolsonaro e os demais 33 denunciados, que agora vão se tornando réus, eles incitaram, segundo a PGR, ou acabaram participando, ou foram mandantes do ato do dia 8, de novo, segundo a PGR, porque eles postaram em redes sociais, eles fizeram lives, ou seja, de novo a ideia da manifestação. Então, a criminalização dessas pessoas tem a ver com a criminalização da liberdade de expressão, que é algo que nós temos assistido acontecer no Brasil desde 2019. Doutor, o senhor citou as manifestações da esquerda. A esquerda já invadiu o Supremo, já quebrou secretaria, já quebrou ministério, já pichou prédio da Carmen Lúcia. Inclusive, há uns bons anos atrás, se não me engano, foi em 1998, 1999, eles fizeram uma manifestação que 26 pessoas
ficaram totalmente feridas, assim, foram parar no hospital. Em 2014, o cinegrafista da TV Bandeirantes, o Santiago, ele inclusive perdeu a vida. A gente não pode usar a palavra no YouTube, mas ele perdeu a vida. E ninguém foi preso, ninguém respondeu, e foi uma manifestação de esquerda. A gente pode dizer, então, que a esquerda tem passe livre no país, e eu destaco também a manifestação contra o Temer, quando o Temer assumiu no impeachment da Dilma, que foi considerado um golpe do Temer, né? Foi o tal do golpe lá que eles falavam, e a esquerda foi para as ruas e não foi considerado uma tentativa de tomada de poder por parte da população. A gente pode dizer que a esquerda tem passe livre para incendiar e quebrar o país, enquanto a direita não pode abrir a boca, não pode fazer nada? Olha, Camila, se a gente for olhar, assim, eu acho que parte dos juízes, parte do judiciário enxerga dessa forma, ou seja, a esquerda tem passe livre porque eu sou de esquerda. Os políticos de esquerda com certeza enxergam esse movimento e falam, opa, eu sou café com leite, que bom para mim. E ficam estimulando que isso ocorra. Agora, há uma outra parte, seja da população, seja de juízes, seja de pessoas envolvidas nisso, que não é que elas são de esquerda, elas vivem uma cultura de esquerda. Nós vivemos uma cultura de esquerda não apenas no Brasil, mas no mundo. Nós temos no Brasil universidades, se você entra numa universidade, e não precisa ser uma universidade de letras ou de história. Eu sou formado em letras também, sei muito bem o que é você entrar numa universidade, numa faculdade dessa. Agora, não precisa disso, você não precisa estar na faculdade de história. Você pode entrar na faculdade de direito, que você vai ter professores progressistas, professores de esquerda. Você vai para ONGs, e já trabalhei muito com ONGs. As ONGs são de esquerda, os movimentos delas são de esquerda, o dinheiro vem de gente de esquerda. Então a gente está num ecossistema de esquerda há dezenas de anos, no Brasil e no mundo. E essas pessoas que vivenciaram esse ecossistema passam a achar que ser de esquerda é certo, acham que são sinônimos. Então, se você faz o bem, você é de esquerda, e se você é de esquerda, você faz o bem. E tudo o que não é fazer o bem é errado. Então enxergam a direita como algo criminoso, a manifestação da esquerda como algo tóxico. As pessoas de direita, outro dia assistia uma artista da Globo dizendo que não consegue chegar perto das pessoas de direita. Veja, se você não consegue chegar perto de alguém, você deveria repensar a sua vida e não o outro. Mas isso mostra como as pessoas enxergam quem é de direita com um certo nojo. Alguns intelectuais com um nojo estético, porque veem, por exemplo, o bolsonarismo como pessoas chucras e etc, etc. Então tem um nojo estético, tem um nojo real, físico, de eu não consigo chegar perto, como disse esse artista, tem uma repulsa por quem é de direita. Isso tem a ver com a formação de um Estado, de uma cultura, de todas as formas, seja no direito, seja nas artes, seja em qualquer lugar, que é progressista, no Brasil e no mundo. A gente vê, por exemplo, muita gente falando assim, não existe arte de direita. Não é que não existe arte de direita, é que a arte de direita não é visibilizada, ou quem é de direita e artista tem medo de dizer, porque vai ser depois achincalhado. Então, todo esse universo faz com que a esquerda seja passipando para a esquerda quando ela faz as suas movimentações, quando faz as suas manifestações, ainda que agressivas, ou quando faz sua política, ainda que suja ou corrupta. Perfeito, doutor. Já que o senhor citou a mídia, os artistas, eu fiz parte do inquérito do ato antidemocrático, que foi quando eu sofri a busca e apreensão em 2019. Esse inquérito foi aberto e extinto e virou milícias digitais, que inclusive o Moraes citou no primeiro julgamento, no primeiro dia de julgamento do Bolsonaro, falando, essas milícias digitais. Dentro do inquérito dos atos antidemocráticos, quando ele tirou o sigilo, porque os advogados não tinham acesso, o senhor sabe muito bem disso, o senhor é advogado desses inquéritos, tinha um monte de print da mídia, não tinha declaração minha, não tinha nenhuma prova, não acharam nada nos meus telefones, mas tinha muito print de matérias da mídia, principalmente do Metrópolis e do Globo. O senhor pode dizer, ou como o senhor vê, a mídia alimentando tudo isso que está acontecendo no Brasil? De fato está acontecendo uma censura e a mídia alimenta isso?
A mídia, a imprensa, sobretudo a imprensa mais tradicional, ela faz parte desse ecossistema que a gente acabou de mencionar. Foi a Universidades ONGs, esqueci, mas a imprensa é o coringa disso tudo, porque muitos jornalistas vêm dessas universidades, trabalharam nessas ONGs, então entram na imprensa também como uma espécie até de militantes, muitas vezes mais do que jornalistas. O que aconteceu, sobretudo nas eleições, foi que o judiciário passou a utilizar o que era dito na imprensa, como fake news passou a valer para censurar todo mundo, sobretudo nas eleições de 22. Então, como é que se punia fake news? Alguém pegava uma matéria da imprensa e dizia, a matéria da imprensa está dizendo A, se você está dizendo B, você está produzindo fake news. Então está aqui a prova é a matéria do site tal ou do veículo tal. Veja, isso não é uma prova, a imprensa ela dá a sua versão, isso não quer dizer que a versão esteja certa ou errada, e a própria imprensa entendeu esse mercado, inclusive em relação a fake news, e começou a criar as suas próprias agências de checagem de fatos, que é uma forma de se também mercantilizar essa questão do horror às fake news. Né? Criou-se um mercado. Pode ver, boa parte das agências hoje de checagem são ligadas aos veículos de comunicação tradicionais. E eles é que dizem se isso é certo ou se isso é errado. Claro, não dizem o que eles fazem de errado, dizem sempre o que os outros fazem de errado. Então, isso é muito pouco crível para valer como prova para um processo, para censurar-se alguém, como aconteceu em 2022. Você não deve censurar nunca, mas ainda que você vá censurar, você precisa se valer de algum elemento fático que não seja uma versão. E isso aconteceu. Nós hoje temos agências de checagem que ou são ligadas a veículos ou são agências militantes completamente povoadas de pessoas, de jornalistas que claramente a gente olha, às vezes esteticamente você já percebe como ele pensa a respeito da direita. Então, criamos também uma checagem apenas para a direita, para aqueles que não são do meu time, para aqueles que não são da minha turma. E aí passou-se a entender que fake news era algo feito pela direita. Claro, se você só checa a direita, você só vai encontrar fake news de direita. Se você não checa a esquerda, você nunca vai encontrar nada de esquerda. E é muito ruim que isso saia do debate público, que algo tão grave como o que eu estou mencionando saia do dia a dia, da discussão sobre se a imprensa é correta, se a imprensa é incorreta, se a imprensa é adequada, se é inadequada, se deveria ter ou não agência de checagem. Tudo isso poderia fazer parte do debate público, mas passa a fazer parte do debate judicial, quando essas questões, esses elementos, esses materiais são usados como prova, e fazem parte também do debate político, quando essas provas cooptadas da imprensa pelo judiciário são provas, são materiais que vão influenciar em pessoas se tornarem ou não inelegíveis, em pessoas serem ou não caçadas, quer dizer, influencia na vida política e torna o judiciário, claro, protagonista de todos esses debates, do público, do político, e também, enfim, se torna central a figura do judiciário. O voto dos ministros acaba valendo mais do que o nosso. Doutor, o senhor como um advogado reconhecido, renomado, respeitado no meio, gostaria de saber o que o senhor pensa da seguinte frase: use a sua criatividade, vinda do juiz instrutor do gabinete do Moraes, o Vieira, ordem dada para o Tagliaferro para punir revistas e sites, enfim, como a Revista Oeste, que estão denunciando essa censura e os arroubos do Alexandre de Moraes. Ele pediu, use sua criatividade, pega uma ou outra fala, opinião mais ácida. O ministro entendeu que está explorando com base naquilo que enviou. Ao que responde o Tagliaferro: vou dar um jeito nisso. Como o senhor vê o uso da criatividade para imputar um crime onde não existe crime? Claramente, o uso da criatividade não é um elemento jurídico e não pode ser um elemento judicial. Óbvio que isso é um absurdo total e completo. E não é o único, não foi o primeiro e não será o último. Agora, o que eu acho mais grave, Camila, dessa história toda, é que isso não foi investigado. É incrível, né? Quer dizer, isso é feito, dito em relação a uma específica revista, a Revista Oeste, quer dizer, depois menciona algumas outras, ou revistas desse tipo, ou revistas do gênero, tem alguma coisa assim nessa fala,
Isso não é investigado, ao contrário, ele é investigado por ter, supostamente, ele vazado isso à imprensa, na chamada vaza-toga, né, que ficou conhecida nas matérias do Glenn, na Folha, do Glenn e do Serapião, salvo engano, e pronto, nem o Glenn publicou mais, a gente tinha lá 6 gigabytes, esses 6 gigabytes viraram pó, né? Sabe-se lá por qual razão, a gente imagina, mas enfim, isso virou pó, e essas pessoas não foram investigadas, foi investigado porque elas vazaram, mas não se elas realmente usaram a criatividade, e não se elas realmente abriram mão da técnica ou das questões jurídicas e judiciais para tornar aquilo que elas estavam fazendo uma peça da Netflix, uma peça de ficção e não uma peça jurídica, ou uma decisão judicial substanciosa. Então, isso tudo é muito grave. Por que não houve sequência nessa investigação? Por que não houve sequência nas matérias publicadas inicialmente pela vaza-toga? Essa pergunta que fica, para mim, isso é o mais grave. Que havia questões como essas de uso da criatividade, eu acho que a gente sabia, a gente intuía, mas quando isso vem a público, quando isso se torna algo concreto, o Estado abrir mão de investigar o que aconteceu e a imprensa abrir mão de publicar o restante, no caso a Folha, que era quem estava inicialmente publicando essas matérias, e ninguém mais saber, e ninguém mais questionar, isso ficar por isso mesmo, para mim, é o mais grave. Mostra que nós todos, enquanto sociedade, nos conformamos com um silêncio desconfortável em relação às ilegalidades. Por falar em desconfortável e ilegalidade, no julgamento de ontem, segundo dia do julgamento, doutor, o ministro Alexandre de Moraes exibiu um vídeo do 8 de janeiro e foi vista como uma conduta muito questionável do ministro, dentre tantas condutas questionáveis do ministro. Esse foi visto também durante o julgamento do Jair Bolsonaro, do ex-presidente. Como o senhor vê esses vídeos? Isso realmente é uma conduta questionável? Ele tinha que mostrar este vídeo? Como o senhor vê a totalidade desse julgamento? Camila, eu nunca vi isso na minha vida. Primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Eu já vi muitas vezes, isso acontece muito em júri, né? Então vai lá a defensoria ou a defesa, ou o Ministério Público, ou o assistente de acusação e apresenta um vídeo, apresenta um áudio, apresenta uma foto que não está nos autos. Pronto, burburinho, dissolve-se o plenário, e etc, etc. Por quê? Porque você não pode apresentar de surpresa uma prova. Prova surpresa é uma prova ilegal, é uma prova ilícita e, portanto, o julgamento todo pode ser anulado por isso. Agora, aqui, o mais chocante não é nem ser uma prova... Algumas pessoas até disseram, não é prova surpresa, porque esse é um fato que já era conhecido. Mas não importa. A surpresa é isso passar a compor os autos. As pessoas julgam, lembra aquela famosa frase, você julga o que está nos autos. Então, se aquilo não está nos autos, você pressupõe que você não precisa se defender daquilo. Quando aparece aquilo e você precisa então se defender daquele vídeo, é uma surpresa. Esse é um elemento surpresa para a defesa. E mais, aquele vídeo estava editado com musiquinha de fundo e narração do ministro. Isso tudo compõe um elemento novo que não é um fato simples, né? Sabe-se lá qual foi a edição que foi feita, por que colocaram essa ou aquela música, por que a narração, qual é o impacto da narração nas pessoas que estavam ouvindo aquilo. Nos próprios ministros, os coleguinhas do ministro que ainda não tinham votado e que poderiam ser influenciados por aquele vídeo que não estava nos autos que inicialmente todos tiveram acesso. Então, isso é um elemento de surpresa, isso é um elemento de ilegalidade, isso torna nulo não só o ato, mas o julgamento inteiro, em qualquer instância de qualquer país democrático. E pior, e é isso que eu nunca vi na minha vida, tudo que eu falei até agora eu já vi. É ruim, é péssimo, mas acontece. O que eu nunca vi é isso vir do juiz. A defesa apresenta uma prova surpresa, acontece, o julgamento é anulado. O Ministério Público apresenta uma prova surpresa, acontece, o julgamento é anulado. O juiz apresentar uma prova, surpresa ou não, isso eu nunca vi na minha vida. Juiz apresentar prova é uma novidade que eu gostaria de desver. Doutor, por falar em novidade, o senhor fez uma série de tweets, eu gostaria de destacar 2 tweets do senhor que gostaria que o senhor comentasse. Um é, Dino disse no julgamento que golpe de Estado é ruim. Moraes disse
que o dia 8 não foi passeio, e Carmen Lúcia, que não foi festa. Mas nenhuma defesa diz que o golpe é bom ou que o dia 8 foi festa ou passeio. Os ministros estão julgando o que eles pensam do caso, o que não é o caso. E aí o senhor complementa, né, faz um outro tweet aqui em cima. Os ministros passaram os dias de ontem e hoje rebatendo argumentos das defesas. Juiz não rebate, juiz vota. O julgamento é um ato para que as defesas se manifestem e os juízes as escutem. Aconteceu o oposto. Tudo no direito brasileiro é o oposto do que deveria. O senhor pode explicar melhor para a gente o julgamento, usar o seu próprio pensamento, onde não foi dito nada pela defesa, e esse juiz rebatendo e o advogado ouvindo? O que está de errado nisso? Está tudo errado. Né? O julgamento, veja, não é para o juiz, é para o juiz formar a sua convicção. E não para ele falar o que ele pensa. Julgamento não é palanque para juiz. Veja, é uma loucura. Não existe isso. Não existe em lugar nenhum. Você vai na primeira instância, não existe o juiz defendendo uma causa. Primeiro que quem defende a causa é a PGR. A PGR faz o trabalho da acusação, não o juiz. O juiz não defende, o juiz não acusa, o juiz ouve. E é esse o ponto. O trabalho ali, quem deveria ter falado, o próprio ministro Moraes, no final do seu voto, pede desculpas. Ele passou boa parte do julgamento falando e dizendo que era importante, que era isso, que era aquilo. O próprio ministro Fux, em um certo momento, disse que o ministro Moraes não deixou pedra sobre pedra no caso. E veja, não era nem o Bolsonaro e os demais indiciados que estavam em julgamento. O que estava em julgamento era a denúncia. Era receber ou não a denúncia. Então não eram os réus ou os denunciados que estavam sendo julgados. É a denúncia que estava sendo julgada. A PGR estava sendo julgada. O trabalho da PGR. Se a denúncia está boa ou está ruim. Se a denúncia está apta ou está inepta. Era só isso. E o ministro Moraes realmente não deixou pedra sobre pedra para defender a sua causa de que aquelas pessoas deveriam ser condenadas. Ele antecipando-se em relação a isso e defendendo o seu ponto de vista como se ele fosse um advogado de acusação. Isso é completamente anômalo. Completamente anômalo. E isso seria em qualquer instância, de qualquer cidadezinha, do estado mais mequetrefe que nós temos no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, seria motivo para que afastassem o juiz da causa por clara, por evidente impossibilidade de que ele fosse isento, né? Isento. O voto dos demais ministros, eles até se seguraram. O próprio Dino, que também é outro que deveria estar afastado, se segurou, fez um ou outro comentário inadequado, mas se segurou. O ministro Moraes, ele realmente mostrou que aquela é a causa da vida dele. Isso não existe, o juiz não tem causa da vida, né? Isso não existe. Quem tem causa da vida é advogado, quem tem causa da vida é parte. O juiz julga com sobriedade e afastamento. Então isso tudo é muito anômalo, o julgamento serve para as defesas falarem, para a acusação acusar e para os juízes ouvirem. O que a gente viu foi uma inversão. E nem é nesse momento que isso acontece, porque ali só estava se recebendo ou não a denúncia. E sobre esses argumentos de que foi uma festa ou não foi uma festa, esse também é um elemento do advogado. A gente vê muito isso acontecendo no dia a dia da advocacia. É uma técnica, vamos dizer assim, um pouco marota. Você vai lá, a pessoa fala A, você diz que ela falou B e rebate o que ela disse. Porque aí você está num ambiente controlado. Muito político faz isso em entrevista. Você, Camila, que é jornalista, sabe muito bem isso. Você vai lá e pergunta para o político alguma coisa, ele responde outra. Por quê? Porque aí ele está na zona de conforto dele. E ele responde outra como se você tivesse perguntado aquela outra. Essa é uma técnica, mas é uma técnica que juiz não pode usar. Então o juiz não pode fazer isso. A gente via muito isso na política. Quem historicamente fazia isso era o Maluf, né? Perguntavam para ele alguma coisa, ele respondia outra como se fosse você que tivesse perguntado a ele. Ele sempre respondia algo que estava dentro da zona de conforto dele. O juiz não pode fazer isso. Foi uma festa, foi um domingo no parque. Quem que afirmou que foi um domingo no parque? Todo mundo disse que foi uma manifestação. O que as pessoas e as defesas não disseram é que aquilo foi uma tentativa de golpe. É só isso que não disseram. Né? Golpe é ruim, mas quem disse que golpe é bom? Que defesa afirmou que o golpe é uma coisa saudável? Então é rebater um argumento que não existe. E isso é completamente indevido a um juiz. Inclusive, doutor, fica a dica aí para os políticos que gostam de fazer isso. Isso é irritante,
Isso demonstra desrespeito com o nosso trabalho e mostra que vocês são covardes porque não querem enfrentar a pergunta. Se a gente fez a pergunta e vocês responderam outra coisa, é porque alguma coisa vocês devem. Doutor, por falar em postura questionável do ministro, ele também ironizou o caso da Débora dos Santos, a manicure, que pegou 14 anos de prisão por usar o batom lá, o batom inflamável. Gente, batom não é inflamável, só para deixar claro, antes que esse tipo de desinformação propague. E a esquerda, inclusive, está mentindo que a PGR ofereceu o acordo à Débora dos Santos e que ela não quis assinar. Faço-lhe duas perguntas. Por que aquele acordo de não persecução penal não foi oferecido à Débora? E como o senhor vê um ministro ironizando um julgamento que sensibilizou a sociedade como um todo? Pouquíssimas pessoas acharam justa uma pena de 14 anos para uma mãe de 2 filhos. Esse é um ponto. Esse caso da Débora, né? Todo mundo pensou com algo muito peculiar, né? E de fato, talvez por ela ser mulher, talvez por ela estar presa há 2 anos, por ser mãe de 2 filhos, mas se a gente observar, ok, prender por 14 anos uma pessoa que manchou de batom uma estátua é um absurdo, mas não é um absurdo prender também por 17 uma pessoa que quebrou uma cadeira, não é um absurdo punir por 18 uma pessoa que entrou num prédio público e quebrou uma mesa, ou qualquer coisa do gênero. Então, a gente está diante aqui de diversos absurdos, né? Primeiro, o absurdo do excesso imenso das penas. E por que tem esse excesso das penas? Porque eles vão somando tudo que aparece na frente. Então, por exemplo, essas pessoas todas estão sendo acusadas de organização criminosa armada. Qual é a arma? Batom? Batom é arma? O outro entrou com um pedaço de pau. Pau é arma? O outro entrou com estilingue. Foram apreendidos estilingues e bolinhas de gude. Isso é arma? Ah, mas isso pode ser usado como arma. Bom, então se eu entrar com um copo, também pode ser usado como arma. Todo mundo sabe que você não pode entrar com desodorante no avião, porque pode ser utilizado como um explosivo em algum momento. Então, se eu entrar com desodorante na minha necessaire dentro de um prédio público, eu estou armado. Tudo isso é ridículo, né? Mas não é tão ridículo se a gente observar que elas estão sendo acusadas de organização criminosa armada. A Débora foi acusada e condenada por organização criminosa armada. Ao Bolsonaro está sendo imputada a organização criminosa armada. Qual foi a arma que o Bolsonaro usou? Né? Usou o celular? Então, o celular também é uma arma daqui para frente, porque eu posso ofender o outro com a minha palavra, então é arma. Então, tudo é arma. E aí a gente vai vulgarizando o direito dessa maneira. O que aconteceu com a Débora não é diferente do que aconteceu com os outros, mas talvez por uma questão de sensibilidade humana, ela foi destacada. Mas mostra a incoerência, inclusive, dos advogados e dos jornalistas que se sensibilizaram só com ela e estavam nem aí para os outros. E estão nem aí para o que vai acontecer com esses denunciados. Nós estamos diante de casos que todos os casos deveriam causar a nós alguma sensibilidade, até porque está tudo errado. Se você for pensar, Camila, olha, fora a organização criminosa armada, que não faz sentido, como eu mencionei, a Débora e alguns outros estão sendo acusados de, por exemplo, o caso dela é interessante porque teve acusação de deterioração de patrimônio público, sendo que ela pichou. A lei tem lá um artigo único, específico para pichação, só que você tem 1 ano de prisão. Se ela deteriorou o patrimônio público, aí a pena é de 3 anos. E aí eles escolhem dizer que ela deteriorou e não pichou, sendo que o que ela fez no máximo foi pichar, justamente para encaixá-la numa pena maior. Então, esse tipo de insensibilidade está sendo feito com ela e com todos os demais. Porque se você for pensar, golpe de Estado e abolição do Estado, cada um deles dá uns 10 anos de prisão. Mas é a mesma coisa. Quem dá um golpe de Estado está abolindo o Estado. Quem está abolindo o Estado é porque deu um golpe. Como é que eu posso punir a pessoa por 2 coisas que são iguais? Né? Aliás, no direito isso tem um nome, que é o bis in idem, punir 2 vezes pela mesma razão, não pode. Então todos eles estão diante de uma ilegalidade. A Débora saltou aos olhos por uma questão humana, mas todos eles estão. E mostra a completa incoerência da sociedade como um todo ter tido, o caso dela ter furado a bolha, mas os demais não.
Ainda tem a Giovana, né? Que vai ser julgada, grávida de 8 meses, balconista do Sul, casada com motoboy, que foi fazer uma. Foi para Brasília, conhecer Brasília, fazer uma excursão. Aconteceu lá o fato no meio do caminho dela, nunca esteve no acampamento, PGR não provou nada. E a moça, grávida de 8 meses, tem o perigo de ter o bebê na prisão, doutor. Ô, Camila, e se você for ver, veja, a gente teve lá, as pessoas falam, se estava lá no meio, não precisa comprovar nada, se estava lá no meio é porque era golpista, a gente escuta isso muito. Bom, então por que inocentaram o rapaz lá que era morador de rua? Se estava lá no meio, e era, então pronto, tem que pressupor que era golpista, não pode inocentar ninguém, porque se vai inocentar o cara porque ele era morador de rua, por que não vai inocentar ela que não entrou no prédio, a Débora? Se vai inocentar a Débora porque ela não entrou no prédio, por que não vai inocentar? Você percebe? A gente vai entrando em óbvias incoerências. E esse é o grande ponto. Teve um outro rapaz que tinha problemas mentais e que também, enfim, foi inocentado. Mas ele estava lá no meio. Então, se esse é um argumento, vamos condenar todo mundo, ou se esse não é um argumento válido, você percebe, nada está individualizado. Eles estão condenando como uma espécie de pescaria. Se interessa, condena, se interessa, não condena. Ou que é uma aberração muito grande, não condena. O Fux agora pede vista, nesse caso da Débora, justamente porque furou a bolha, porque esse caso pode chegar lá fora, pode fazer com que os ministros entrem lá nas leis norte-americanas e percam o seu visto, seja, enfim, tenha uma repercussão, e eu acho que todo mundo ali está um pouco preocupado, ou alguns deles, com a sua biografia. E é só isso. E é só isso. Muita gente até, ontem eu vi até algumas pessoas falando, o Fux vai fazer uma dissidência. O Fux não vai fazer uma dissidência. É claro que ele vai, no máximo, relativizar a pena. É isso que ele vai fazer. Por quê? Porque se ele fizer uma real dissidência, a gente tem um problema dele com os colegas. E a gente sabe, ele não vai querer enfrentar os colegas, ele vai querer ficar bem com os colegas, mas também tentar salvar um pouco ainda a sua biografia. Ele vai relativizar a pena, no caso Débora, vai provavelmente relativizar a pena no caso do inquérito do golpe, se ela for muito ampla ou muito excessiva, por essa preocupação, pela preocupação de que eles fiquem marcados por esses julgamentos. Mas é só isso. No máximo, eles estão totalmente alinhados. Claro, veja, imagina uma ingenuidade pensar que eles não conversaram sobre esses casos, sobre como cada um vai votar e etc, etc, até agora, e que, enfim, foram pegos de surpresa, que vão criar uma dissidência entre eles. Veja, se houvesse a possibilidade de uma dissidência foi extinta no momento em que esse caso foi para a primeira turma, que é um ambiente controlado. Doutor, eu ia perguntar para o senhor sobre a OAB, mas o senhor citou a lei americana e isso é uma coisa que está causando um pouco de confusão aqui no país. O que é essa lei, chama Magnitsky? O que pode acontecer com os ministros se o Trump colocar isso? Eles realmente vão passar fome? Vai acabar o dinheiro deles? O que influencia isso? Não, essa lei pode puni-los lá fora, né? Então, eles, digamos assim, perdem a possibilidade de se relacionar com os Estados Unidos do ponto de vista político, social e econômico, né? Então, isso quer dizer o quê? Que eles não vão poder entrar nos Estados Unidos, que eles não vão poder se relacionar com empresas norte-americanas, ou que eles não vão poder, por exemplo, se relacionar com universidades norte-americanas. Então, eu sou professor convidado de Harvard. Bom, aí você vai ter um problema para continuar a ser professor de Harvard. Coisas assim. Eu quero ir na Disney. Bom, então você vai ter um problema para ir na Disney ou comprar seus ternos em Miami. Eu quero ter um cartão de crédito internacional. Bom, se a bandeira ela tem sede lá nos Estados Unidos, você talvez tenha um problema em relação a isso. Eu tenho conta nos Estados Unidos, você vai ter um problema. Eu tenho imóvel nos Estados Unidos. Tudo isso será um problema. É nesse lugar. Eles não vão ser atingidos aqui dentro do Brasil. Eles vão ser atingidos no momento em que eles buscarem ter algum tipo de relação com os Estados Unidos ou com empresas norte-americanas. Doutor, e nisso tudo, e a OAB? Porque eu vejo vocês, os doutores do pessoal dos inquéritos, do 8 de janeiro, reclamando muito da atuação da OAB, que se faz de cega, se faz de surda, de muda, não os apoia, às vezes dá a impressão que eles apoiam mais o Supremo do que vocês. Como o senhor vê essa postura da OAB desde 2019? O antigo presidente da OAB, se não me engano, o nome dele era Felipe, chegou a apoiar esses inquéritos.
Como o senhor vê tudo isso como advogado, pagando uma mensalidade muito cara da OAB e sendo deixado aí às margens? A OAB, eu sempre digo, nesses 6 anos de inquérito, eu só fui procurado pela OAB para pagar boleto. Nunca ninguém me prestou nenhum apoio, me procurou. Ao contrário, quando algumas comissões me procuraram, isso aconteceu, por exemplo, em Brasília, na OAB de Brasília, e também aqui em São Paulo, que eu tentei dar uma palestra e fui barrado. Então, essa é a participação da OAB. Agora, por quê? Por que isso ocorre? Ocorre porque a OAB está relacionada ao poder. A OAB, ela é hoje... Eu me lembro, tem uma frase de um professor que ele falava isso da imprensa. Ele dizia que era o paradoxo da imprensa. A imprensa, quando começa a ganhar espaço, etc., começa a se relacionar com o poder, ela se torna parte do poder e ela perde, então, a função que é de fiscalizar o poder, porque ela virou o poder. Isso aconteceu com a OAB. A OAB, ela tinha a função de fiscalizar o poder e começou a se relacionar com o poder e se tornou o poder. Hoje a OAB é um poder, é uma entidade gigantesca, né, com muito poder. Então, claro, ela esteve ou passa a estar ao lado do poder e passa a ser o poder. Fica difícil fiscalizar aquilo que você é, ou aquilo que está do seu lado, que está na mesma mesa que você. E esse é o grande problema, vejo eu, da OAB. A gente vê a OAB defendendo advogados quando são advogados que estão numa elite da advocacia, que são aqueles que entram de bermuda no STF, não é? São aqueles que, enfim, estão todos os dias nos gabinetes dos ministros, porque atuam dentro dessa esfera de elite da advocacia. Agora, o advogado que está aqui raspando a barriga no balcão da primeira instância, aqui em São Paulo, sei lá, no Ceará, no Rio, enfim, esse daí, ele está totalmente desamparado. A gente viu ontem o próprio Sebastião Coelho sendo barrado e detido dentro do julgamento, e veja, a questão é que a OAB não foi lá, a OAB fez uma nota da OAB, uma nota insossa, dizendo, a gente vai ver, né? A gente vai ver, eu vou ver e te falo, é como se estivesse falando, vou ver e te falo, na volta a gente compra, sabe essas coisas que são ditas? Depois a gente vê melhor. É isso, a nota do OAB, ao invés de ser uma nota contundente, não importa se ele chegou e fez isso, fez aquilo, não importa se ele chegou atrasado, não chegou atrasado, não importa se ele tinha feito a inscrição, não tinha feito a inscrição, ele foi preso. Pô, como é que você pode soltar uma nota relativizando isso, dizendo que vai ver, um advogado é preso dentro de uma sessão de julgamento, você precisa tomar a posição de defender o advogado, não dizer que vai ver. Então, é isso. A OAB, ela passou a se aliar muito mais ao poder do que qualquer outra coisa. Agora, claro, também existe uma esfera da OAB, e que eu acho que está em torno do poder, e também dessa casta de advogados que se relaciona num lugar de mais elite no STF. A gente tem que dizer que essas pessoas, 90% delas são progressistas, são de esquerda. Nós vimos o advogado, inclusive um dos advogados aí não lembro agora se é do Braga Neto, né? O Juca falou na imprensa, numa entrevista para o Estadão, que é mais charmoso advogar para quem é de esquerda. Não é que é mais charmoso, é que a esquerda está no poder. Está no poder dessas entidades todas. Então, óbvio que é mais charmoso. Não é que é charmoso, é que é poder. Quando você está advogando para alguém que está dentro do poder, é óbvio que é mais fácil. E esse é o problema. Quem está em julgamento agora são todas as pessoas de direita. Os advogados, na maior parte das vezes, que estão atuando para esses réus, são advogados de direita, muitas vezes, inclusive, fazendo isso pro bono, né? E é isso. Esse é o grande problema. Essas pessoas não têm o mesmo charme, porque não estão enfiadas dentro do poder. Doutor, o senhor citou Sebastião Coelho, que coincidentemente seria a minha próxima pergunta. O Moraes manda prender um desembargador. A gente pode dizer, porque na visão da esquerda nós estamos dentro de uma instituição democrática de direito, com as instituições jurídicas funcionando independentes. É uma frase muito grande, é complicado de decorar, mesmo porque nos causa dissonância, né? O que a gente ouve, o que a gente vê. Como o senhor vê a prisão de um desembargador do nível do Sebastião Coelho, porque ele estava exigindo o direito dele de acompanhar o julgamento do seu próprio cliente? Isso é lamentável, né?
é lamentável. A gente tem visto isso. Isso é muito recorrente. Infelizmente, isso não é visto todos os dias, né? Porque não é televisionado. A advocacia passa por muito apuro. Nesse lugar do STF, do STJ, não passa justamente porque esses advogados têm toda essa pompa, desse charme, né, que eu mencionei. Eu fico me perguntando aqui se o grande problema era o Sebastião Coelho entrar sem inscrição, se ele tinha ou não pedido inscrição para entrar, se ele tinha feito cadastro ou não. Poxa, sério mesmo, a gente está falando aqui, né, de advogados, como eu mencionei, que já entraram de bermuda dentro do STF. Será que a gente está tratando todo mundo da mesma forma? Será que a gente está exigindo dos advogados sempre a mesma coisa? Ou será que o problema é que o Sebastião Coelho era uma pessoa que não era bem-vinda ali? Provavelmente porque representava os interesses de quem não interessa. Doutor, para a gente finalizar, muito se fala nas redes sociais que esse julgamento contra o presidente Bolsonaro tem muito mais a ver com uma pesquisa eleitoral que saiu, que ele ganharia em primeiro turno contra qualquer adversário, incluindo o Lula. O senhor acha que essa razão de se propor um julgamento neste nível seria realmente por uma questão eleitoral? Sem dúvida, não tenho dúvida disso, né? O que parece claro é que se quer extirpar, como a gente falou, né? A ideia é que a direita é criminosa. E, sobretudo, a direita que tem voto, né? Eles vão querer, muito provavelmente, que a direita que não tem voto esteja apta no ano que vem. Mas a direita que tem voto, como o Bolsonaro, é uma direita incômoda. Por quê? Porque representa a possibilidade de que caia o Lula, que o Lula saia do poder. E essa é uma preocupação hoje do judiciário também, porque eles próprios não negam isso, existe uma aliança de interesses entre o executivo e o judiciário, né? Está claro, eles próprios se autoelogiam e dizem que têm pautas comuns, e a pauta comum é a defesa da democracia, etc. Mas a defesa da democracia significa, traduzindo, a defesa de que uma esquerda permaneça no poder, e eu vou chamar isso de democracia, porque a direita no poder eu entendo que seja algo criminoso e que acabe com a democracia, como se a existência da direita fosse um problema. O problema é justamente o contrário. Se você tem uma esquerda no poder que não pode sair, aí você tem um problema democrático. Se o poder da esquerda não pode ser relativizado ou não pode ser combinado com nenhum outro, bom, então você tem ali uma tirania, você tem ali uma ideologia só, você não tem alternância do poder. Isso sim é que não é democrático. Mas, infelizmente, isso não passa pela cabeça nem do executivo, nem dos ministros, ou se passa rapidamente, outros pensamentos mais nobres ficam. Doutor, o senhor escreveu o livro Censura por Toda Parte. Eu vou colocar aqui na tela para o pessoal poder acompanhar. Os bastidores jurídicos do inquérito né? Tem várias palavras censuradas, eu achei isso sensacional. Das fake news e a nova onda repressora que assola o Brasil. Para a gente, para finalizar de verdade agora, que essa pergunta me veio na cabeça agora, o que a gente pode esperar daqui para frente, tendo esse judiciário totalitário e um Congresso altamente acovardado ou, como dizem alguns, comprados? Nesse contexto, a gente não pode esperar nada. Nesse contexto, não vai acontecer nada, né? Acho totalmente improvável que venha o impeachment de algum ministro, que haja possibilidade de anistia ou qualquer coisa nesse contexto, né? Acho que a questão da anistia, enfim, se o Congresso bater o pé, mas se o Congresso bater o pé, a gente tem o STF podendo relativizar a anistia. Então, nesse contexto de coisas é muito difícil. Eu acho, Camila, que se a gente não tiver em 26 um executivo que pelo menos não seja aliado ao judiciário, né? Ou seja, não precisa ser um executivo contrário ao judiciário, pode simplesmente não ser aliado. E se a gente tiver um congresso e não congressistas, hoje a gente tem bons congressistas, bons nomes no Senado e bons nomes na Câmara dos Deputados, mas eu conto todos eles aqui nos dedos das minhas mãos,
né? E esse é o problema. A gente precisa de mais gente, a gente precisa de gente que esteja no comando dessas casas para que eles levem a instituição adiante, façam da instituição um lugar de confronto, no bom sentido, com os demais poderes, sobretudo o STF. Então, se a gente tiver instituições parlamentares fortes em 26, isso vem do voto, talvez a gente consiga criar um combo de medidas que faça o STF recuar ou haja um reequilíbrio de forças, que é algo absolutamente necessário e saudável. O confronto do parlamento com o STF é sinal de saúde da democracia. Assim como é sinal de saúde dentro da tua casa você conversar e discutir com a tua mulher ou com o teu marido, assim como é sinal de saúde você discordar do teu filho ou o filho discordar do pai e vocês conversarem, é sinal de saúde o confronto entre o STF e o parlamento. O silêncio entre eles ou a submissão é que é um sinal de ausência de democracia. Então a gente pode esperar que as eleições tragam um pouco de alívio para a gente, mas infelizmente isso não aconteceu, pelo menos nos últimos 500 anos. Doutor, as suas redes para o pessoal seguir, X, Insta, onde o senhor vai estar, conta tudo. Olha, eu estou em geral no Instagram e no Twitter, onde eu mais faço minhas análises e tudo mais, posto minhas coisas. E tanto o Instagram quanto o Twitter, o endereço é @marsiglia_André. Então, Marsiglia_André, Twitter e Instagram. Doutor, eu quero agradecer ao senhor pelo seu tempo. Muito obrigada por nos receber. Imagina, eu que agradeço a você e toda a audiência. Um abraço. Pessoal, quero agradecer a audiência de vocês também, e para quem está vendo pelo YouTube, não esquece de curtir e compartilhar. Pode cortar, só não pode tirar do contexto. Faça o corte com caráter, não retire nenhuma frase do contexto e marque a TVD para que a gente saiba que vocês estão gostando do conteúdo. Fiquem todos com Deus e até amanhã, sexta-feira. Tchau.